Saúde, galera! Sejam bem-vindos a mais um De Papo com a Véia. Os ouvintes mais atentos vão reparar que esse episódio foi gravado no antigo formato do De Papo com a Véia. A gente ainda não tinha esse formato que temos hoje com vídeo e tudo mais. Foi meio que um teste para ver se online ele iria funcionar. Então, se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, nada muda. Você vai continuar ouvindo ele exatamente da mesma forma, mas se você nos acompanha pelo YouTube, vai ver que esse episódio não tem vídeo. E ele foi deixado para ser publicado agora, no finalzinho do ano, porque é o episódio de encerramento da segunda temporada do De Papo com a Véia. E a gente não sabe exatamente quando volta a terceira temporada. A segunda temporada foi um pouquinho mais curta, mas a gente trouxe convidados especialíssimos. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse episódio conta com o patrocínio da Enjoy. Vocês devem ter ouvido o Júnior falar ao longo dessa temporada inteira sobre a Enjoy, aquele softwarezinho que te ajuda no controle do chopp no seu bar. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a Enjoy, entra em letsenjoy.it letsenjoy.it e saiba um pouco mais sobre os serviços que eles prestam. Para esse episódio, nós convidamos o Fabrício Almeida, das Alás. As Alás, que é uma cervejaria de Minas, que a Voz tem muito apreço. Todo mundo aqui da Voz gosta muito do produto deles, também da forma com que eles fazem a cerveja. E também, obviamente, como não poderia deixar de ser, da história das Alás. Então a gente trouxe o Fabrício, que é o fundador, para contar um pouco mais como que ele resolveu adentrar o mundo cervejeiro, contar um pouco da história das Alás, contar um pouco das peculiaridades dessa cervejaria. Esperamos que vocês gostem. Fiquem aí, ouçam até o final, porque esse papo foi muito legal. Era hoje pra gravar, eu esqueci, filho. Eu não lembrei. Fabrício, neto da vó Maria, da vó Tiana, do vô Rosinha e do vô Zé Amélia. É isso aí? Isso aí, certíssimo. Cara, conta pra gente onde você nasceu e como é que foi sua infância. Eu nasci em Itajubá. Meus pais moravam na época em Pedralva, que é uma cidade próxima dali, e era a maternidade mais próxima que tinha da cidade de Pedralva, então eu nasci em Itajubá. Mas a minha família, tanto paterna quanto materna, meus avós, né, que você acabou de citar, são de Paraisópolis. Então a minha infância eu fiquei até a quinta série, né, na época, até em Pedralva, morando em Pedralva, até a quarta série, e na quinta série eu já mudei para Paraisópolis. Mas todas as férias e finais de semana eu estava em Paraisópolis, aqui na fazenda da família, na Santa Terezinha, ou almoçando de domingo na fazenda da Lagoa, que é da vó Maria e vó Zé Amélia, ou estava na cidade aqui. A gente sempre teve uma casa aqui em Paraisópolis, então todo final de semana a gente estava aqui. Paraisópolis, sul de Minas. E aí, assim, quais são suas lembranças com eles? Sim, eu não conheci meu vô Rosinha, né? Meu vô Rosinha é do parte do pai do meu pai, eu não cheguei a conhecê-lo, não tive oportunidade, mas convivi bastante com os outros avós, né? Tanto com a avó Tiana, que é da parte mãe do meu pai, vem dela lá todos os derivados que a gente faz até hoje na casa de frios, da fazenda, né? Então ela que começou com torresmo, linguiça, eu lembro muito disso, minha infância inteira eu passei com ela, aos domingos indo na casa dela, e todo dia que a gente passava lá, ela estava trabalhou até os 80 anos da vida aí, fazendo toicinho, fazendo torresmo, produzindo mesmo. Eu lembro bastante também do Zé Amélia e da vó Maria na Lagoa, que eles fundaram a Cachaça Amélia. Então, aos finais de semana também a gente ia lá para a fazenda, que é num outro bairro, né? E aí tinha aquele cheiro de alambique, aquele cheiro de cachaça que eles produziam bastante. E eu lembro muito do convívio com eles em festas de família também. Então a família sempre se reunia em férias, em datas festivas, tanto na casa da minha avó Tiana, como também nos almoços de domingo na casa da vó Maria. Então são as duas lembranças que eu tenho bem presentes aí dos convívios com eles. Os 4 eram de Paraisópolis mesmo? Os 4 de Paraisópolis. Nascidos em Paraisópolis. Então a festa de família era a cidade inteira, né? Hoje, assim, todo mundo que você pergunta é parente, né? Em certo grau, praticamente todo mundo é parente. É que eram de bairros distintos, né? Então, a família da minha mãe é de um bairro de um lado da cidade e do meu pai é de outro lado da cidade. E depois você morou em Paraisópolis, né? Você passou a infância em Paraisópolis. Sim, eu morei até os 11 em Pedralva, vindo todo final de semana para Paraisópolis. Com 12 anos ou 11 anos eu mudei para Paraisópolis,
morei aqui até os 16 anos. Aí com 16 anos eu saí, fui para Itajubá, morei um ano em Itajubá, depois eu fui para São Paulo fazer faculdade, então dos 17 até, sei lá, 23 anos eu morei em São Paulo, com algum intervalo fora. Nesse intervalo eu morei um ano nos Estados Unidos. Peraí, a gente vai chegar, só volta na infância, cara. Como é que foi crescer aí? Você cresceu praticamente na fazenda, como é que foi a infância, assim? Quais são suas lembranças de brincadeira, de... Muita brincadeira de rua, então a gente brincava muito na rua, muito perto da família, né? Então a gente tem muitos primos. Então do lado da minha avó, a avó Maria teve 8 filhos. A avó Tiana também teve 8 filhos. Então imagina isso vezes 3 filhos ou mais. Então a gente tinha muita gente na família mesmo. Então por isso que as reuniões de famílias eram muito grandes, mas a gente brincava muito, né? Então em Pedralva, eu lembro que eu passava a infância lá, era pegar uma tábua, ir no açougue, pegar sebo, passar sebo na tábua e descer aquelas ladeiras escorregando na tábua. Tinha muita brincadeira simples, assim, né? Bete, né? Jogava bete na rua lá. Esse tipo de brincadeira, mas muito convívio com a rua, né? E tanto quando eu me mudei para cá, a gente se reunia praticamente toda noite na rua ali de casa, embaixo de casa, e tinha uma galera que ficava ali na rua até 10, 11 horas da noite aí durante a semana, todo dia, a gente brincando. E tinha todas as brincadeiras lá, pega-pega, esconde-esconde, sei lá. É muito louco isso, né? De infância em cidade do interior, assim, eu nasci em São Paulo e fui com 7 anos para Taubaté. A mudança é muito maluca, assim, né, cara? É uma infância muito diferente, não tem comparação, assim, e não de ser melhor ou pior, mas eu acho que tem um lance da rua mesmo, né, cara? Que em São Paulo, na maioria dos bairros, acaba perdendo um pouco, assim, né? Na verdade, a nossa geração já começou com videogame. E eu não tinha videogame em casa, né? Eu jogava videogame quando eu ia nas férias na casa do meu primo, que aí ele morava já em São José dos Campos, que é uma cidade maior. Aí ele tinha videogame, a gente jogava videogame, mas em casa era muito difícil, né? A gente teve Atari, sei lá, mas a gente jogava muito pouco, né? Sim. E aí me conta, você estudou aí, fez colégio, né, em Paraisópolis, e aí como é que foi a decisão de o que você foi fazer de faculdade, o que você foi estudar e por que você acha que você tomou esse rumo? Cara, na verdade eu sempre tive um objetivo de fazer uma faculdade em São Paulo, de uma determinada faculdade, falar, eu vou fazer tal faculdade em São Paulo. Isso foi o meu plano, eu era muito focado nisso. Então, quando eu estava entrando para o 3º colegial, eu falei, vou me mudar de cidade, vou para Itajubá para fazer uma escola que era um pouco melhor, para me dedicar, para fazer o vestibular e passar nessa faculdade. E aí eu fiz isso, né? Fui para Itajubá, morei um ano lá, morei com meu irmão já fazia uma faculdade lá em Itajubá, a EFEI, a Federal de Engenharia, morei com ele esse ano e fiz o 3º colegial em Itajubá, focado para o vestibular mesmo. E aí passei e vim para São Paulo com 17 anos, fui para São Paulo. Como é que foi sair de casa, assim? Cara, eu não tive nenhum problema com isso, assim, eu sempre fui muito adaptável às situações do ambiente, né? Então, a gente saiu com 16 anos, mas Itajubá também é muito perto, né? Dá 50 minutos daqui de Paraisópolis. Então, todo final de semana eu tava junto, e eu fiquei esse ano só estudando, mas final de semana eu vinha para Paraisópolis e curti o final de semana aqui. E domingo à noite estava de volta para Itajubá. Mas foi tranquilo essa mudança. São Paulo foi um choque maior, né? São Paulo era... eu tive que mudar toda a estrutura, né? E, nunca tinha andado de metrô, tinha que andar de metrô, tinha que pegar ônibus para ir para a faculdade. O que você fez de faculdade? Eu fiz engenharia de produção. Campus lá... Era no Butantã, morei um mês com a minha tia ali na Bela Vista. O que você fez, USP? Fiz USP, aí depois eu mudei lá pra trás esqueci até o nome do bairro, já é Eiras Garcia ali. E aí ficou mais tranquilo. Quando eu mudei pra lá, eu tinha meio que vida de interior em São Paulo também, que eu morava perto do campus, eu ia a pé até a faculdade, pegava o circular interno e dentro do campus da USP você tá praticamente no interior, né? Você tá no verde ali, tá bem tranquilo. Mundo à parte ali. Né? Mundo à parte, é. E aí, como é que foi isso, assim, de engenharia de produção? Como é que foi o seu início na vida no trabalho, assim? Você fez faculdade, terminou? Durante a faculdade você trabalhou? Como é que foi, assim? Sim, trabalhei, né? Então, o mais cedo que eu conseguia fazer estágio, já comecei a fazer estágio, e já estágio remunerado, né, que já dava uma bela de uma ajuda, porque, querendo ou não, eu tinha uma vida mais cara, né, aqui em São Paulo do que eu teria em Itajubá, né, que meus irmãos acabavam ficando aqui, estudando aqui, e eu estava numa cidade maior, eu tinha uma vida mais cara, então eu tinha que comprar
gastos, e o estágio era a parte essencial para eu me manter aí nesse período também. Eu fiz engenharia de produção na USP, boa parte, eu diria que 80% dos formandos de lá vão para o mercado financeiro, e comigo não foi diferente nos estágios, né? Eu fiz um pequeno estágio em logística de um ano, mas logo depois eu já fui para o mercado financeiro e comecei a trabalhar com bolsa, como estagiário, né? E foi isso que eu fiz por alguns anos ali. Acho que uns 2 anos como estagiário de mesa de operação. Caramba, cara. Durante a faculdade, eu acabei tendo uma crise lá, falando, pô, vou largar tudo, não estou satisfeito, porque é um mundo muito competitivo, né? E quando eu entrei, foi o primeiro ano de grande área, então entra todo mundo como engenharia, e pela nota do primeiro ano, mais nota da FUVEST, você escolhe a sua grande área, depois pela nota do primeiro mais do segundo, você escolhe o seu curso. Então, dependendo dos cursos, quão concorrido era, você tinha que estar lá em cima, né? E isso gerava um clima de competição horrível dentro da faculdade lá. E aí eu entrei na produção e depois eu quase larguei. Falei, cara, não quero mais isso para minha vida, quero fazer biologia. E só que eu já estava com 3 anos e meio. Aí eu fui morar um ano fora, nesse período da faculdade. Eu tinha R$ 1.000 de poupança. Meus pais me deram a passagem, e aí eu comprei dólar com esses R$ 1.000 e fui me virar nos Estados Unidos. Aí lá eu consegui um trabalho. Que cidade que você foi? Fui para Berkeley, uma cidade ali na Bay Area, né, do lado de São Francisco, e foi uma das melhores experiências da minha vida, né? E lá que eu comecei até a conhecer a cerveja artesanal, sem saber que isso ia entrar na minha vida de uma certa forma, porque a gente saía e ia direto para tinha um bar ali do lado do trabalho, só que era só Double IPA, West Coast, e eu não conseguia tomar, né? Eu não tomava cerveja e entrava no bar, pedia também um pint, mas aquele pint era o pint da noite, não conseguia tomar mais do que um pint, que era um negócio que descia arranhando. Mas foi uma primeira experiência para me mostrar que cerveja não era só aquilo que a gente estava acostumado no Brasil, né? Aí depois eu voltei para o Brasil, fiquei um ano, voltei e decidi, falei, agora eu vou terminar a faculdade, aí depois eu vejo o que eu faço. Então me foquei para terminar a faculdade, aí que eu entrei no mercado financeiro, né? Foi depois de ter voltado que eu entrei no mercado financeiro e fiquei no mercado financeiro até me formar. Aí quando eu fui me formar, eu falei, putz, não quero isso para minha vida, porque era muito dinheiro, assim. Era um negócio que eu não acreditava como família, sabe? Eu via lá quem estava trabalhando comigo, via a situação em termos de família, como que era a vida do cara. Eu falei, isso não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero estabelecer uma família, eu quero... Você fala que era muito dinheiro, era muito sobre dinheiro, né? A bolsa é você trabalhar o dinheiro, né? Então... Eu falava assim, hoje vai ter jogo, sei lá, da seleção. A quem vai ganhar? Quando você dá se não sei quem ganhar. Então tudo era aposta. Cara, a gente abria a boca, era aposta, assim. Era muito dinheiro envolvido mesmo. E era muito dinheiro até fácil, né? Então todo dia dava para almoçar num barbacoa, sei lá, em restaurantes que outros estavam pagando para você, não era você que estava pagando, né? Então era uma vida. Você era na época o que hoje as pessoas chamam de Faria Limer. Eu era um Faria Lima, não era na Faria Lima que eu ficava. E aí eu abandonei e eu fui sofrer com logística, né? Aí eu voltei para logística, me formei e fui trabalhar com automação. Então comecei a fazer projetos. Quando você fala que você voltou para logística, é o quê? Você voltou na faculdade ou você voltou no final você escolheu o quê? Você escolheu... Não, fiz engenharia de produção, mas é que eu tinha feito um estágio um estágio em logística. Numa transportadora, mas eu trabalhava sempre dentro do armazém da transportadora. Quando eu me formei, eu falei, logística é um negócio muito mais prático, né? Muito mais visível, você consegue ver as suas ações, o resultado dela, e era uma coisa que eu gostava, né? Eu queria ver muito mais a minha ação, o efeito dessa minha ação no resultado das coisas. E aí eu entrei e voltei para logística trabalhando com automação de centro de distribuição. Então meu primeiro projeto, assim que eu me formei, foi ir para a Natura. Então a Natura tinha instalado uma linha de automação e eu fiquei responsável para gerir aquela instalação da automação deles, que foi uma super experiência, porque principalmente para gestão de pessoas, né? Eu nunca tinha gerido ninguém na minha vida e comecei a trabalhar, era uma equipe da Áustria, com supervisores da Áustria, com montadores brasileiros sem escolaridade e sendo gerenciado por um terceiro que não era a Natura,
e tendo interface com Natura. Então eu era essa interface entre a Natura, entre essa gerenciadora que eles contrataram, entre a empresa matriz da Áustria, entre uma outra empresa brasileira que fornecia mão de obra. Então era um conflito gigantesco ali. E eu tinha que gerenciar isso, então foi uma super escola para mim. Isso em Cajamar, ali. É Cajamar o nome da cidade? Cajamar, exatamente. Fica a fábrica? Cajamar. Foi aí que eu me mudei para Jundiaí, que eu comecei um trabalho lá. Ah, entendi. Eu me mudei para Jundiaí, porque era mais perto para eu me deslocar até Cajamar, então me estabeleci em Jundiaí. E aí fiquei lá, isso foi 2004. Cara, nessa época, deixa eu só fazer uma pergunta aí no meio. Nessa época, como é que era a sua relação com a fazenda? Sua família, né, e seu pai foram pioneiros no café orgânico no Brasil. Sim. Como é que era essa sua relação, né, de mercado financeiro ou trabalhar em fábrica? Não tô nem perguntando da relação com a família, mas da relação com a fazenda. Você conseguia ir até lá? Você voltava no fim de semana? Então, durante a minha adolescência, meu programa de sábado era ir com meu pai para a fazenda e ajudá-lo lá na fazenda. Então eu ficava o sombra dele lá na fazenda o tempo inteiro durante a adolescência, né? Quando eu fui para a faculdade, isso acabou me distanciando, não conseguia ficar mais tão próximo disso. Mas tem um fato interessante, que quando eu fui para os Estados Unidos, em Berkeley, foi 2001. Foi logo depois, um mês depois do atentado lá. Quando eu estava lá, a gente ganhou como o melhor café do Brasil. E aí eu fui representar o meu pai numa convenção que teve em Anaheim, que é lá no sul da Califórnia, e aí eu fui representá-lo lá numa feira de café como ganhador do melhor café do Brasil. Que legal. Aí quando eu voltei, eu fiquei muito mais... Eu ainda continuava distante, né, de uma certa forma, não conseguia ter aquela frequência de visita, mas próximo no sentido de estar sempre tentando ajudar o meu pai, principalmente nessa negociação do café que ele fazia, porque tinha muita gente de fora, então eu fazia muito intercâmbio disso com ele, né, fazendo esse elo com ele, e inclusive o meu trabalho de formatura foi para a fazenda, né? Eu queria sempre ter alguma coisa focada na fazenda, então eu tentei focar na fazenda para fazer meu trabalho de formatura. Mas isso depois, eu só fui mesmo me aproximar de novo da fazenda, foi lá para acho que foi 2009, que aí eu comecei aquele café da Feirinha de Gonçalves. Então eu montei lá o stand de café, e aí eu tava todo final de semana aqui e muito ligado à fazenda, porque eu servi o café da fazenda, né? O meu objetivo na Feira de Gonçalves, quando eu comecei, foi servir o café do meu pai na feira. Eu tinha um standzinho lá. Até então vocês só vendiam para os produtores, vocês não vendiam para o consumidor final. Até então vocês não tinham esse contato com o público. A gente exportava, a gente tinha uma loja, a gente tem até hoje, né? O café da fazenda é vendido no nosso Casa de Frios aqui na cidade. Sempre foi, desde quando a gente ganhou lá, a gente sempre mantinha os pacotinhos aqui, mas era o único contato que a gente tinha. E na feira eu ficava lá servindo, eu ficava fazendo café o dia inteiro, vendendo café pacote e vendendo a dose, né? Para a pessoa tomar lá no local. E aí em julho de 2009, acho que não sei se foi, eu não lembro se foi 2009 ou 2010, tá? Mas a feira já era o que é hoje, assim, porque eu conheço o Gonçalves há um ano. E assim, a feira lá é um negócio, você não consegue parar o carro, né? É um negócio super concorrido, né? Porque virou naquela época já era assim, já tinha esse... Ela já era o ponte de Gonçalves, eu diria. Só que ela não é a dimensão que tem hoje, porque Gonçalves também tá com uma outra dimensão de turista, né? Mas ela sempre foi um ponto de referência de Gonçalves. E todo sábado sempre tinha gente lotado, principalmente em julho. Então, fora de temporada, não era esse movimento todo. Mas durante julho, aí era uma loucura, né? Não tinha lugar para parar, da mesma forma. Foi aí que começou o café, né? O café que é hoje, no local que é hoje, foi durante umas férias de julho, que aí eu saí lá de dentro, de uma barraquinha lá de dentro, para ir para aquele curralzinho que tinha lá fora, e montei um café lá. Aí fiquei fazendo café e fazendo suco. Foi o meu... E bolo, né? Foi o mês de julho. Aquele lugar onde você compra, que o pessoal senta para tomar café, é de vocês? Não, ali? Eu que comecei lá a operar aquele lugar, né? Eu fui a primeira pessoa a operar, só que nessa época eu tinha acabado de entrar. Quando eu comecei, eu tinha acabado de entrar, logo depois eu comecei a trabalhar na Dafit. E aí foi aquela loucura de startup, né?
E aí chegou um momento que eu não consegui mais tocar lá aquele local, aquele espaço. E aí eu passei para o Maurício. Então, o Maurício que toca, não sei se ele está lá hoje ainda, mas ele que assumiu aquele cafezinho e depois fez o cafezinho virar o que virou, né? Virou um ponto desde quando a gente começou, mas ele virou depois a grande referência da feira, né? Assim, só para, né, explicar um pouquinho, a gente fala, né, porque a gente conhece, mas para quem tá ouvindo, para quem não conhece, cara, Gonçalves é um lugar mágico, é um lugar incrível. Se você gosta de cerveja, se você gosta de comprar coisas plantadas ali pelas pessoas, conversar com as pessoas, né? Um lugar muito especial. E para quem gosta de cerveja, em Gonçalves tem a Três Orelhas, né? Que é outra cervejaria muito legal, um espaço muito bacana. Então vale sair de São Paulo e passar um fim de semana cervejeiro no sul de Minas, não tá tão longe, né? Tá aqui a 3 horas e meia de São Paulo. Exatamente. Só para fazer esse parênteses aí. E aí, como é que foi na Dafit, cara? Você topou sair de onde você tava para ir começar? Então, na verdade, só voltar um passo, né? E quando eu saí da Natura, eu acabei voltando tendo uma outra experiência para fora do Brasil. Que aí eu voltei para os Estados Unidos, aí eu fui trabalhar com café. Porque aí eu falei, sempre quis empreender, né? Desde a época da faculdade, desde quando eu estava no meio, a minha ideia foi sempre empreender. Então, quando eu estava morando fora, desde em 2001, eu falei, cara, eu vou voltar e vou montar algum negócio, só que eu nunca tive capital para isso, né? E aí, em 2006, eu tive uma oportunidade, acabei indo para os Estados Unidos de novo e fui trabalhar com torra de café. E lá que eu comecei, morava em Santa Rosa, do lado da Russian River. Então a gente tomava Russian River direto lá. Foi aí que começou a me introduzir ainda mais no mundo de cerveja artesanal, né? Legal. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei mais um ano lá. Por outros motivos, eu acabei tendo que voltar. E aí voltei para a mesma empresa que eu trabalhava antes, inclusive de automação de centro de distribuição. Só que a empresa tinha base em Curitiba. Então foi aí que realmente eu comecei a tomar cerveja, porque toda vez que eu ia para Curitiba, eu tomava lá, tinha chopp Weiss, não era só aquele Pilsen, já era um chopp artesanal. Então aí que eu comecei a tomar cerveja direto e eu entrei nesse mundo aí, diria, né? E aí depois disso, que eu me formei, aí que eu entrei na Dafit foi 2010, ali 2009, 2010. Agora, conta essa experiência da Dafit, cara, que essa parte você já me contou um pouco, né, para as pessoas que estão ouvindo também. Eu conheci o Fabrício, a gente fez uma escola, né, a gente se formou cervejeiro técnico junto, e a gente foi do mesmo grupo, né, foi aí que a gente se conheceu, então a gente já tinha conversado um pouco, né, aí antes até, né, da gente depois fazer cerveja junto, e de fato aí tem uma relação mais próxima, enfim. Mas, cara, como é que foi esse negócio de você topar, né, ir para uma empresa que era uma startup se eu não me engano, acho que a maioria dos sócios estrangeiros, né, ou todos sócios estrangeiros, para começar um negócio novo, né, cara, um negócio que se tornou um negócio gigante. Acho que isso vem tudo desse desejo que eu sempre tive de empreender, né? Na verdade, foi muito ao acaso que eu comecei na Dafit, porque eles me contataram, que eu trabalhava para um operador logístico. E aí eles me contataram que queriam terceirizar a operação. Falou, a gente quer terceirizar a operação, a gente está vindo para o Brasil, está montando uma empresa no Brasil, e a gente quer montar um galpão para fazer a nossa operação. E quer terceirizar isso, né? E aí eu fui falar com eles. Só que a minha carreira depois de logística tinha sido bem focada para e-commerce, né? Então eu tinha feito o projeto da B2W, eu tinha visto a Amazon, visitado a Amazon, então eu estava bem focado para e-commerce. Então quando eles vieram, que eu vi o projeto deles, eu falei, olha, isso daqui no Brasil não tem ninguém capaz de fazer essa operação. Porque era um negócio absurdo, assim. Tudo bem que era um pedaço de papel, o papel aceita tudo, né? Mas eles falavam, olha, a gente não tem nada de venda, a gente vai chegar, tipo, a 5.000 vendas, que era um negócio surreal até para os números daquela época, e com estoque dessa maneira, e não tinha o operador logístico na época que era capaz de armazenar aqueles itens pequenos, né? Calçados, principalmente, que era o mercado deles. E eu falei, ó, isso aqui não existe ninguém no Brasil que dá para fazer isso. Por esses números, você vai ter que fazer mezanino, vai ter que fazer estante, etc, etc. E aí eles me falaram, então vem trabalhar com a gente. Aí eu falei, não, hoje eu estou trabalhando para outra empresa, eu vim aqui para representar essa empresa para fazer um negócio para vocês. No outro dia a gente vem e conversa. Aí eu voltei no outro dia para uma entrevista, e aí era um apartamento minúsculo, assim, que a entrevista não tinha móvel para sentar, não tinha nada para sentar direito. Eram uns gringos mesmo, o pessoal da Alemanha, e fazendo entrevista. E aí eu falei do projeto, o cara falou, beleza, vem conversar comigo, vem trabalhar com a gente.
E na época não tinha nenhum funcionário contratado. Deu um mês, né, que foi o tempo de eu sair da outra empresa, eu entrei e eu fui o 8º funcionário da Dafit. Então eu sou o número 8 lá na carteirinha da Dafit. E quando você saiu, já tinha quantos mil funcionários? Quando eu saí, só comigo tinha 1.200 funcionários. Então, só sobre a minha gestão ali, né? Toda a minha equipe, né? Que era a área de logística. Que aí tinha todas as operações do CD, eram responsabilidade minha. A gente tinha uma operação em Jundiaí, uma operação em Extrema. E aí, nessas operações, o número total de funcionários era 1.200 pessoas, assim, era um mundo, né? Um mundo à parte. Foi uma super escola, um negócio de como fazer uma operação com um crescimento altíssimo, assim, foi uma coisa surreal essa experiência da Dafit. Foi demais, assim, só tenho a agradecer. E quantos anos no total você ficou lá? Eu fiquei 7 anos lá. 7 anos. Aí teve um lance da paralela, né? De você começar a montar a cervejaria gerenciando 1.200 pessoas, assim. Foi a época que eu te conheci. Como é que foi essa maluquice aí, cara? Foi uma loucura, né? A gente decidiu montar. Então, em 2010, eu entrei mesmo pro mundo da cerveja, fazendo cerveja em casa. Em 2012, 2013, a gente falou, vamos construir cervejaria. Isso já estava com a Júnia, né? E aí a Júnia foi uma grande incentivadora para a gente tirar esse projeto do papel e fazer ele acontecer. A Júnia é a esposa do Fabrício, ela que manda nas Alas, manda e desmanda, né? Assim como aqui, como na voz não é diferente com a Mari. Exatamente. De onde veio o lance de falar, não, cara, eu vou fazer uma cervejaria, assim? Tudo começou, acho que assim, é aquilo que eu te falei, sempre tive a vontade de empreender, sempre tive a vontade de fazer o meu negócio e dar a minha cara naquilo que eu tô construindo, né, nesse negócio. Com a Dafit foi o meu primeiro passo com isso, porque eu entrei como uma pessoa de logística e montei toda a logística da empresa, então eu consegui dar a minha cara. Só que depois também ficou num porte muito grande, já saía daquela paixão lá de empreender, já estava num negócio gigantesco. Eu tinha uma equipe de várias pessoas embaixo de mim, de gerente, supervisor, etc, etc. Então, o meu dia a dia acabou ficando mais... não era aquilo que eu gostava, né? E aí, essa paixão de empreender, de montar o meu negócio, nunca morreu. Quando eu estava tomando uma cerveja em 2010... Logo no começo, eu falei, aquilo foi pro meu primeiro estalo. Eu falei, nossa, o que é isso daqui? Foi uma lager, e ela tinha um amargor muito bom. Eu falei, cara, o que é isso daqui diferente? E aí fui entender disso, porque eu comecei a tomar cerveja em 2006, mas eu fui entender disso em 2010. Ó, vocês ouviram o que ele falou, né? Era uma lager, é isso que você falou? Era uma lager. Uma lager, viu? Não, isso aí tem que deixar marcado no programa. Tinha um amargor limpinho, e aí falei, isso daqui tá interessante demais, e fui entender, estudar um pouco mais sobre cerveja, e vi que dava para fazer em casa. Então, em 2010, eu comecei a fazer curso, comecei a produzir em casa, fiz o curso em Campinas, e desde então comecei a produzir. E aquilo foi virando minha paixão. Em 2012, a Júnia e eu, a gente foi para Nova York, e lá a gente conseguiu provar algumas cervejas que aquilo realmente nos levou para dentro desse universo. Que a gente aproveitou que estava lá e foi fazendo, foi na Brooklyn, foi em algumas cervejarias. Aquilo foi o nosso ano da virada, foi 2012, para decidir montar a cervejaria. Então, em outubro, a gente já anunciou para nossos familiares lá que a gente ia construir mesmo a cervejaria, ia construir na fazenda, porque a fazenda tinha muito do que a gente acreditava, de princípios, de maneira de cultivo. Então, a gente falou com meus pais, e aí chegamos num acordo, falou, vamos ver uma área e a gente vai construir uma cervejaria aqui. Então isso foi em 2012. E em 2013 a gente casou e fez a cerveja do casamento. A gente ficou lá 6 meses produzindo todo final de semana para o casamento. Isso já na cervejaria? Não, isso em casa ainda, em casa. Ah, em casa. A gente não tinha grana, né? Assim, a cervejaria, a Zalaz veio toda com capital próprio nosso, a gente não tem investidor, então os nossos passos são lentos por isso também, né? Então a gente foi fazendo tudo aos poucos, a gente decidiu o que iria fazer. Isso como a nossa intenção sempre foi assim, vamos construir um negócio para o futuro, para a gente ter para o futuro, para aí a gente poder depois sair das nossas carreiras e se dedicar a isso e ter uma fonte de renda depois. E aí em 2013 a gente casou, fez a cerveja do casamento, foi uma aceitação excelente, daí a gente falou, a gente está no caminho certo, então vamos seguir com ele. E aí no final do ano a gente começou a obra. Então no final de 2013 a gente começou os contratos e começou a obra em 2014 da cervejaria. E nisso eu acabei fazendo tudo com o pessoal da fazenda, então foi uma obra bem mais lenta, a gente levou 1 ano e pouco para construir, foi um negócio bem de acordo com o nosso bolso, que cabia no nosso bolso, né?
Então a Dafit também foi importante por causa disso, né? Meu salário todo acabou indo para lá, para as Alás. Vendi tudo que a gente tinha, vendi terreno, vendi carro, a gente vendeu todos os nossos bens para construir as Alás. Então as Alás foi o projeto mesmo da nossa vida ali. Vocês trazem muita verdade, né? Tem um lance, eu acho que as Alás, ela tem um lance de verdade. Você pode ficar um mês, um ano fazendo um plano de comunicação e fazendo estratégias de comunicação que, cara, muitas marcas não vão conseguir atingir um negócio que tem ali. Vocês já tinham essa noção, cara? Assim, vocês já tinham esse planejamento? Assim, esse negócio foi pensado? Assim, você tem essa noção do que é o... Até hoje a gente não tem. O pessoal fala pra gente, e o fato da gente estar isolado aqui, longe de qualquer desse universo, assim, a gente acaba se favorecendo disso, né? A gente fica isolado, mas a gente não tinha. A gente sempre teve a ideia, o nosso projeto sempre foi, vamos construir uma marca, né? Então vamos ir mostrando aquilo que a gente acredita. Então nosso projeto foi esse. Mas o passo a passo dele, ele foi se desenhando sozinho. A gente não fez nenhum plano, não foi nada estratégico mesmo. Foi um negócio que nasceu e a gente tinha o objetivo principal. A gente vai fazer uma marca e vai transmitir tudo que a gente acredita nessa marca. Mas a gente nunca fez plano de negócio, para ser sincero. A gente não fez business plan, não fez plano de marketing, não fez nada. Tudo foi acontecendo naturalmente ali. Mas acho que o ano da virada mesmo aconteceu em 2017. Foi quando a gente inaugurou, então a gente começou a obra em 2014, inaugurou em meados de 2015, que aí teve uma demora do mapa também para a gente poder inaugurar. A gente inaugurou em 2015, só que a gente começou normal, assim, normal, mas a gente já começou diferente no sentido de estilo de cerveja. A gente já não tinha IPA, não tinha Weiss, porque o pessoal só lançava, era IPA, Weiss, Stout e uma Pilsen, né? Então a gente não lançou Pilsen, não lançou IPA, não lançou uma Weiss. E a gente lançou uma Porter, uma Wheat Wine, uma Blonde. Então a gente começou diferente nesse sentido, porque era o que a gente gostava de beber, era o que a gente gostava, acreditava, e falou, vamos lançar esses estilos. Mas a gente não tinha tanta conexão com a fazenda. Essa conexão começou mesmo a nascer, foi na Pasion. Acho que a gente definiu, foi o maracujá que deu aquela chave, falou, vamos usar o ingrediente da fazenda. Depois foi em 2017. Que em 2017, eu lembro, a gente estava em São Paulo, a Juni e eu, e a gente estava numa crise, né, existencial de, a gente estava trabalhando demais, estava super cansado, tinha as Alás, o que a gente quer fazer da nossa vida. Isso você já tinha saído, porque você demorou um tempo para sair, né? Não tinha saído não. Na verdade, em 2017 foi o meu ano de saída, só que assim, eu anunciei minha saída no começo do ano para sair no final do ano, né? Então ficou quase um ano aí de transição minha na Dafit até eu conseguir sair. E essa transição aconteceu justamente o começo dela nessa mudança de chave nossa. Então no começo de 2017, foi lá para março, foi quando a gente teve essa virada de chave. Que aí a gente chegou e falou, o que a gente vai fazer da nossa vida? A gente estava estressado, cheio de coisa, não conseguia tocar direito um ou outro, porque meu foco já estava mais nas Alás, né? A cabeça tá pensando no que você está construindo, e eu tinha uma responsabilidade tremenda na Dafit, então a gente ficou meio que nessa bola dividida, a gente falou, o que a gente vai fazer, o que as Alás está virando, né? Na época, a gente falou, o que a gente quer das Alás, o que a gente espera das Alás. E foi aí que a gente definiu, falou, ó, o que a gente espera das Alás é isso, a gente está ligado cada vez mais na fazenda e trazendo essa expressão da fazenda para o copo. Então, isso que a gente definiu em 2017. E a partir daí foi toda uma construção para a gente chegar lá e terminar 2017 com isso pronto, né? Então, isso foi lá para março, aí isso eu pedi demissão, aí eu não consegui sair, então eu negociei um dia a mais de folga, um dia e meio, né? Então, teoricamente era para eu sair na quinta, para eu começar a ir para as Alás na quinta à tarde, ficava sexta, sábado e domingo, voltava e ficava de segunda a quinta aqui. Quinta nunca consegui sair, mas eu consegui pelo menos sair na sexta. E foi aí que a gente começou a vir 3 dias por semana, até a gente ter um substituto para mim lá na Dafit, né? Que aí aconteceu no final do ano, como ele entrou um pouco depois do meio do ano, e no final do ano eu saí, me desliguei e fiquei 100% nas Alás daí. Não, e tudo isso assim, não é que, né, não é que você tinha cervejeiro, né? Cara, você fazia tudo mesmo, assim, eu lembro, a gente conversava pra cama e falava, cara, você é doido, cara, você sai de um puta trampo estressante e ainda toca, mas aí é que eu acho que entra o prazer, né, cara? Daí pra você, acho que era o lance de, tipo, não era, né, nas Alás não era trabalho, né, cara? Que eu acho que é isso que é o lance que
Acho que a cerveja traz muito isso, né, cara, para a grande maioria das pessoas. Por isso que tem tanta gente, eu me incluo nessa, que não faz conta direito, né, cara? Então, isso é muito apaixonante quando você tá dentro e quando você fala para fora também, né, cara? Acho que as pessoas se interessam muito. É um assunto que, de certa forma, é sei lá, uma cultura popular mesmo, no sentido de, o cara faz cerveja, né? Eu acho que o fato de fazer cerveja é um lance que intriga as pessoas querem saber, né? E acaba fazendo com que muita gente entre nesse mundo, acho que vamos lá, e, cara, a gente trabalha tanto quanto ou mais do que qualquer outro, né, segmento. Tem um trabalho físico, que isso a gente não mostra, né? Então, no Instagram a gente não mostra o tanto de trabalho físico que tem mesmo, de fato, né? De carregar barril, de ficar o dia inteiro em pé, enfim. Mas que no final tem a gratificação o lance de você ver a pessoa tomando, o lance de você compartilhar experiências, assim, é um mundo que... Então, a Zalas fez muito disso, né? Ela foi minha válvula de escape da FIT durante muito tempo, até que eu não consegui mais por a questão física. Você citou muito bem, é um trabalho muito físico, né? Então, a gente fazia tudo. Então, eu chegava, tinha que braçar no final de semana em 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Eu tinha que braçar, tinha que cipar tanque, tinha que envasar, tinha que cipar envase e tinha que produzir uma outra leva. E nisso, os nossos dias eram intensos, né? A gente entrava às 7, saía às 10, só que nisso com um trabalho físico demais, né? Carregando saca de malte, para lá e para cá, com uma bota desconfortável, tirando malte. Então isso foi um dos principais pontos de eu ter que sair mesmo da Dafit, porque segunda-feira a gente tinha reunião em São Paulo. Eu lembro que eu tinha reunião em São Paulo, era segunda, às 8, e aí eu morava em Jundiaí e era rodízio ainda, então eu tinha que sair de casa bem cedo, e toda segunda eu comecei a ter enxaqueca, porque eu não aguentava, o meu corpo não aguentava, a parte física já não aguentava, né? Pô, passou o final de semana lá, sexta, sábado e domingo, porque a gente saía domingo, 10 horas da noite da fábrica, pegava estrada para ir para Jundiaí, e aí de manhã a gente tinha que ir para São Paulo. E aí o físico não aguentou, o físico acendeu o sinal de alerta, e eu falei, não dá mais, eu vou ter que sair. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho sobre seus pais, cara. Eu acho que tem muito da verdade, não sei se eu tô falando besteira, mas assim, de que tem na marca, de que tem na fazenda, da história toda do café. Eu acho que da história toda do como vocês atendem as pessoas nos eventos, né, cara? Acho que vem muito do jeito que a gente é tratado quando a gente vai até aí, né? A gente já fez várias cervejas juntos aí e do jeito, né, que eles sempre nos tratam, né, e seu pai nos tratavam, assim. Fala um pouquinho deles, cara. Cara, são um exemplo de vida os dois, né? Meu pai e minha mãe são nossa inspiração também. Meu pai tinha uma magia ali, uma simpatia que era coisa só dele, né? E ele era muito intuitivo, né? Ele tinha essa de não negar conhecimento para ninguém. Então, tudo que ele fez, que ele aprendeu quando ele ganhou o melhor café do Brasil, cara, o negócio dele foi espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas possível. A gente foi o primeiro café orgânico a ganhar uma competição de qualquer país como o melhor café. Então a fazenda virou, a gente recebia gente todo mês, gente querendo aprender o que a gente estava fazendo. E meu pai sempre estava lá de portas abertas para receber todo mundo, para explicar. Como ele falava, no caixão não tem gaveta, né? Então tem que passar isso para frente. Isso é dele, né? Ele sempre soube receber muito bem as pessoas. Ele era nossas relações sociais ali, quando a gente abria final de semana também. Ele era o responsável para ficar conversando com todo mundo. Ele fazia esse papel, né? Ele ia lá, sentava com todo mundo e ficava horas lá mostrando as fotos, falando no celular. Então era uma pessoa. E ele passou isso pra gente também. E a minha mãe sempre teve esse lado. A minha mãe foi a nossa primeira. Eles, né? Os dois, né? Foram os nossos primeiros vendedores, né? E a minha mãe até hoje vende, né? Então a minha mãe tem isso muito no sangue dela também, porque do lado da família dela tem a Cachaça Amélia, e a minha avó Maria, foi uma pessoa também muito forte no negócio. Ela que assumiu a
a gestão da cachaça lá, quando teve algum problema com meu avô, ela que assumiu. Então minha mãe tem muito disso também no sangue dela. Então ela hoje ainda, até hoje, ela vende uma produção da fazenda, de feijão, de pitaia, e isso está inerente no modo de ser dela. E a cozinha, né? Então ela sempre cozinhou, ela quando está recebendo visita, uma mãe mineira, né? Prepara aquele Não, e banquete, o né? torresmo, né, cara? Pelo amor de Deus, o torresmo é. Não, mas é isso, cara. O seu pai, eu fiquei muito, muito, muito comovido. Eu nunca tinha visto nada igual, né, cara? No velório dele, assim, a cidade, cara, assim, parou a cidade, assim, foi um negócio. E o carinho, né, cara, que as pessoas tinham por ele, assim, um negócio de outro mundo mesmo, assim, cara. Um negócio que foi muito marcante, assim, pra mim. Bom, Fabrício, e aí, cara, falando um pouquinho mais, né, sobre as alás, sobre essas verdades e, né, o jeito que vocês atendem nos eventos, que eu acho que é uma coisa espetacular. Conta um pouco, cara, de como são as coisas aí, né, para as pessoas que podem ouvir e não conhecem, e as novidades aí, cara, o que vem aí, o que você pode falar que vocês estão preparando e como é que é o lance, né, do atendimento de vocês, do lance dos jantares, das cestas. Então a gente abre aos finais de semana. No momento a gente está fechado, claro. A gente abre para nossa loja de fábrica, é uma capacidade bem limitada, e a gente já está programando uma reabertura em um modelo diferente. Então a gente tem um novo espaço externo, além do gramadão. A gente tem aquele gramadão lá, a gente conseguiu ainda outro espaço com um visual ainda mais lindo, que eu acho que vai ser é, uma grande experiência ali. E nesse espaço a gente planeja, então isso é o que está por vir, está para ser anunciado ainda, a gente não tem data, mas está para ser anunciado o nosso novo modelo de operação, né? E a gente vai abrir esse espaço para as pessoas poderem desfrutar um tempo ao ar livre ali. A gente não vai ter atendimento interno, a princípio, voltando naquele espaço pequeno da loja que a gente tinha, a gente vai expandir o nosso atendimento externo ao ar livre, em meia natureza ali, em meia fazenda. Então, o plano inicial é esse. Quando a gente voltar, os jantares a gente deve voltar também. Então, a gente tem um chefe de cozinha, e eu costumo falar isso, inclusive, nos jantares, para quem não foi, para quem pretende ir. São 3 experiências diferentes que a gente tem hoje lá, que a gente consegue oferecer nas Alás, né? Uma é essa experiência de ir numa tarde que a gente está aberto, que você vai curtir o gramado, vai curtir o ar livre, vai ter uma experiência diferente. A segunda são os jantares. Então, os jantares a gente está com um chefe de cozinha que tem bastante experiência, e o papel dele, desde o início, a gente falou para ele, a gente quer que o nosso prato reflita a nossa região. Então, a gente tem que pegar todos os ingredientes num raio de 30 quilômetros aqui da fazenda. Então, é um prato super local, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de sofisticação. A gente faz um menu todo harmonizado, 5 pratos. Tem sido super feliz os jantares, assim, tem estado sempre esgotado. Vale muito a pena. A gente planeja voltar com ele, voltar numa área externa, provavelmente. E a terceira experiência são as festas, né? Então a gente costuma fazer as festas nas Alás, tem o Festival da Fazenda ao Copo e tem o nosso aniversário. São as 2 festas que a gente tem todo ano. Esse ano a gente não vai ter elas, a gente vai ter talvez dobrado no ano que vem, quem sabe, né? Mas são três experiências distintas que vale a pena vir. Cada uma delas você tem uma experiência totalmente diferente da outra, né? E a sexta não. A sexta, é verdade, pô, a sexta surgiu, assim, era um projeto que estava na gaveta e a gente queria colocar ele em prática, mas não tinha nenhum horizonte para a gente colocar isso, né? E quando começou a pandemia, a gente teve que fechar a loja, era uma parte importante do nosso faturamento. Então a gente falou que como é que a gente consegue trazer essa experiência da loja, levar ela para as pessoas, né? Então a gente acabou fazendo a cesta, que o objetivo da cesta é justamente esse: vamos levar os produtos que a gente faz ali na fazenda, muitos deles que a gente está produzindo, às vezes para servir no final de semana, às vezes uma coisa que a gente come ali em jantar de família, como também produção específica para a cesta, né? Então a ideia foi essa. Então é uma cesta mensal, a gente manda 7 itens de produção nossa, todo mês para casa das pessoas. Ela está esgotada até julho, então agosto a gente está abrindo novas vagas, então agosto para frente.
E aí é um plano é como se fosse um plano de assinatura, né? Todo mês a gente manda uma cesta diferente, com uma experiência diferente para sua casa. É uma experiência bem legal também. É que eu digo que não é uma experiência de vivência, é uma outra experiência de vivência das Alás, né? A cesta de junho agora foi super bem recebida, tanto a de maio também, né? A gente está na terceira sexta agora. As duas foram muito bem recebidas e a gente está prorrogando esse projeto até outubro. Pelo menos a gente já está com assinantes até outubro aí. Na verdade, a gente tem assinantes que já pagaram inclusive um ano. Falaram, não, eu quero um ano, eu já vou te pagar adiantado. Muito bom, muito legal. Tô esperando a minha, hein? Conta um pouquinho como é que tá a vida do Zalazinho, Liam. Tava ouvindo ele chorar aí, acabou de dar uma choradinha. Como é que tá a vida de pai, cara? Como é que tá? Tá ótimo, né? Essa vida é uma outra experiência nossa também, demais. Primeiro filho, uma experiência muito boa, assim, impressionante. Aquilo que todo mundo fala, a gente nunca deu ouvido, né? Por que a gente demorou tanto para ter o filho, né? É que ele vem na hora certa, então tá sendo uma experiência muito bacana. As noites não são tão bem dormidas, mas vale a pena, né, o esforço ali. Aproveita, vai, porque cresce muito rápido, assim. Nossa, a gente já tá sentindo isso, já, como ele já cresceu em 5 meses aí. E aquilo, né, é o que você falou, a natureza é sábia. Então você tem uma noite mal dormida, depois ele dá aquele sorriso que acaba toda a sua... Exatamente, você esquece, cara. O que você bebeu aí? Fala um pouquinho das cervejas que você bebeu. Eu não... Eu bebi 2 cervejas excelentes aqui. Uma Baltic Porter, uma Small Lager, do projeto Small Lager, deixa eu ver aqui qual que é. Esse aí é a Citrus Dew. Cara, mas foi impressionante, quando eu abri ela, o aroma que exalou assim na hora foi encantador, assim, impressionante. Uma cerveja que a gente ficou muito feliz com o resultado, cara, assim, de uma quase não cerveja, né? Tá ótimo, cara. E essa limpidez aqui que você conseguiu, você filtrou a maturação? Cara, dias e dias e dias de tanque, né? Essa aí deu quase 45, quase. Nossa, tá lindo esse daqui, cara, tá lindo. E a Baltic também, tá sensacional. Senti muito... coco queimado ali, muita nota de melado, cara, tá espetacular. A Baltic Porter é abraço, né, cara, é carinho. Eu tomei uma cerveja da Devaneio do Velhaco, com uma lager maturada em barrica, né, puta trabalho legal dos caras, e logo mais faremos lagers maturadas. Enfim, mas é isso, cara. Pô, obrigado pelo seu tempo, obrigado por contar a sua história, por dividir essa história tão bacana aí, cara, né, sua, da sua família. E, cara, saudade bruta de ir pra aí, pô, ficar aí, tô louco pra fazer cerveja aí, pra ficar até a noite, pra ver o céu estrelado, que é o céu estrelado de Paraisópolis incrível. É difícil a gente ficar até tarde, né? Mas você teve essa experiência aí, é uma outra vivência também. O céu aqui onde a gente tá, não tem iluminação nenhuma. E você vê aquela quantidade de estrelas, meu, é uma coisa de outro mundo também. Não, velho, é um dos dias mais marcantes pra mim, assim, com meu filho. O dia que eu deitei com ele, era 10 da noite, a gente terminando de braçar. Eu deitei com ele e você apagou a luz, né? A gente apagou todas as luzes da fábrica e, cara, parecia que, sei lá, cara, não dá pra explicar, assim, meu filho ficou, papai, é assim que é o céu? Eu nunca tinha visto nada parecido aqui em São Paulo. Enfim, já contei essa história algumas vezes, mas é porque é bem marcante mesmo. Cara, obrigado pelo papo, por abrir aí tua história pra gente. Eu que agradeço de novo a oportunidade, Júnior. Agradeço também as suas palavras. Pode contar sempre com a gente. Valeu, obrigado de novo pelo convite. Obrigado. Valeu mesmo. Saúde. Falou, mano. Saúde. Júnior, era hoje pra gravar? Eu esqueci, filho. Não lembrei. Esse episódio foi apresentado por Júnior Botura, neto da avó Maria e fundador da Cerveja Voz, com participação especial do Fabrício Almeida, da cervejaria Zalás, produzido e editado por RP Podcasts. Um agradecimentozinho rápido a todos os ouvintes e participantes que estiveram conosco aqui nessa segunda temporada. Esperamos vê-los em breve. E para você que gostou desse episódio e gosta também do De Papo com a Véia, conte pra gente alguém do mundo cervejeiro que você gostaria que viesse aqui ser entrevistado, pra gente perguntar um pouquinho mais
sobre a história do empreendimento deles. E também considere indicar o nosso podcast para outras pessoas. Siga a Cervejaria Voz nas redes sociais, @cervejavoz no Instagram, /cervejavoz no Facebook, no YouTube Cerveja Voz e no Spotify de Papo com a Véia. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse episódio e essa temporada até o final. Saúde e até a próxima!